No Brasil tá mudando agora, mas era uma coisa muito de você tem uma gripe, você vai para o hospital. É muito centralizado no hospital. Isso é ruim, porque a pessoa bate no pronto-socorro, então quem tá com infarto, tendo um infarto, tá competindo com quem tem uma gripe. O jovem hoje, ele prefere outras prioridades do que um plano de saúde, porque a conta não chega e depois vai chegar lá na frente, né? Hoje o principal benefício das empresas, o número 1, e o mais caro também, então o custo para toda empresa é o plano de saúde. 80% das pessoas que vão embora da sua empresa não vão pela simplesmente cultura, vai simplesmente pelo chefe, que não gosta do chefe. Então acho que a grande mudança é que esse líder ele tem que ser um conector. Um conector de gerações. Como que a gente consegue ser mais produtivo, realmente entregar quando a gente estiver ali? Muitas vezes a gente não está presente. Infelizmente o celular Totalmente. É um vício realmente. É pior do que cachaça, é pior do que droga. Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Antes de começar esse episódio, eu quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho. E compartilhar com todo mundo. Também vou falar um pouquinho da nossa comunidade, né, Bebel? Sim, a gente tá deixando o link aqui na descrição pra todo mundo fazer parte. São conteúdos exclusivos e várias oportunidades dos nossos parceiros. Gente, não dá pra ficar de fora, eu quero ver todo mundo por lá. Quem tá com a gente hoje aqui, Che? Gente, a gente vai falar de um assunto que todo mundo precisa. Exatamente. Né? E ainda com uma pessoa que é extremamente expert no assunto. A gente vai falar de saúde. A gente tá aqui com o Rodrigo Rocha. Bem-vindo ao PowerCast. Bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu costumo dizer que é uma troca, né? A gente vai fazer uma troca aqui, eu vou aprender muito. E é isso, estou aqui pra Com gente... certeza, com certeza. fazer essa Inclusive, troca. a gente vai tirar várias colinhas também de marketing com você, porque eu acho que é uma coisa que todo mundo tem várias dúvidas, né? E é muito legal, porque você vem de um universo que às vezes parece muito distante, mas eu tenho certeza que a gente fala que tem várias coisas que, independente do segmento, você consegue aplicar, né? Então, eu acho que isso que é muito válido. E você tem aí uma trajetória brilhante. Mas, pra quem não te conhece, eu queria pedir pra você se apresentar um pouquinho, contar como é que você entrou nesse universo, pra a gente embarcar nessas perguntinhas. Não, perfeito. Então, sou o Rodrigo Rocha, estou como VP de Marketing e Comunicação do Grupo Amil, mas eu comecei a trabalhar, na verdade, lá atrás, quando eu tinha 17 anos de idade. Minha família foi uma das fundadoras do Grupo Amil, e ele nunca deu muita moleza para mim e para o meu irmão. Então a gente sempre trabalhou, começamos a trabalhar muito cedo. Então passei por diversas áreas lá dentro, passei por vendas, fusão-aquisição, toquei uma unidade de negócio separada que era um produto premium que a gente tinha. E aí a gente, em 2017, eu tinha uma vontade de morar nos Estados Unidos, de estudar, fui fazer meu MBA em Nova York. E naquela época era o boom da China também, em 2007. E aí eu queria ir para a China, também entender o que estava acontecendo lá. E eu também queria fazer um trabalho voluntário em Katmandu, no Nepal. Que incrível! Adorei. Exato. Já o cronograma todo. E só que aconteceu o seguinte, em 2007 a gente abriu o capital, eu estava nos Estados Unidos acabando o meu MBA, meu pai me liga e fala assim, olha, eu preciso de você, eu quero que você volte, nunca te pedi nada. E falou, se você for fazer trabalho voluntário, te garanto que o Brasil precisa de muito mais do que Katmandu, então pode vir para cá. Daí fazer com que o sistema de saúde funcione melhor para todo, não deixa de ser uma coisa que tá um legado que está deixando para todo mundo, porque todos nós aqui somos usuários, né? Então eu voltei e ajudei na estruturação da organização. Naquela época a gente comprou muitas empresas, eu participei de muitas fusões e foi muito importante para mim, porque eu comecei a aprender muito a organização de A a Z, né? Desde um processo de vendas até uma contabilidade. Então você entende o raciocínio passando por todas as áreas, onde tem sinergia, onde a gente consegue melhorar a produtividade. Foi muito bacana para mim. E aí a empresa não tinha uma área de marketing naquela época, era uma empresa muito familiar. E a gente criou essa área de marketing, onde eu fiquei como responsável de marketing e comunicação. E aí em 2014 a família decide vender. A gente vendeu para a United Health Group, que é o maior grupo de saúde do mundo, quinta maior empresa do mundo. E eles me fazem um convite para ir para os Estados Unidos e assumir a área de marketing global da organização, onde Fantástico. Eu era responsável por Chile, Peru, Colômbia, Portugal, UK, Inglaterra, uma parte de Ásia e Brasil. Então foi muito bacana trabalhar nos Estados Unidos. Morei 3 anos nos Estados Unidos, em Minneapolis, onde é muito frio. Você estava falando sobre o frio aqui. Lá
acho que é 2 meses e olha lá de verão. Nossa. E mesmo assim é frio, então cheguei a pegar menos 33, menos 34 graus lá durante muito tempo. E aí eu fugi de lá, fui para Miami, eu morei um pouco em Miami, voltei ao Brasil. Extremo, né? Sai do frio, vai para Miami. Voltei ao Brasil, eu virei CEO de uma das nossas BUs, das nossas unidades de negócio, que é a parte odontológica. E aí os americanos decidem sair do Brasil, vendem para um novo acionista, um acionista brasileiro. Ele corta grande parte da organização e reestrutura de uma certa forma, e eu volto para uma posição onde eu era mais confortável, onde eu mais conhecia, que era a questão de marketing e comunicação. Fora disso, quem é Rodrigo? Eu tenho 2 filhos, amo esporte, sou montanhista, já subi 2 dos maiores cumes do mundo. Que incrível. Tá aí o segredo. 2 dos maiores cumes do mundo. Sou uma pessoa que não gosto da zona de conforto, então eu sempre tento me provocar, sair dessa zona de conforto, aprender uma coisa nova. Já escrevi 2 livros, o primeiro publicado pela HSM há mais ou menos uns 12 anos atrás, o segundo pela Gente há mais ou menos uns 5 anos atrás. Escrevo para a Época Negócios e para Meio Mensagem também. E a última coisa, eu sou investidor anjo, invisto em algumas empresas. Então eu estou sempre, de novo, tentando ajudar a pessoa, passar conhecimento e fazer com que essas empresas, essas startups também, de uma certa forma, prosperem no Brasil. Uau! Máximo, incrível. Uau! Uma super trajetória, realmente. Exato. Rô, inclusive a gente estava aqui nos bastidores perguntando pro Rô da pele, né? Da pele dele. Isso que eu falei, descobrimos o segredo. Exatamente, por isso que, pra continuar a piada interna por aqui. Rô, com toda essa bagagem, principalmente de marketing, qual a mudança do consumo quando você estava até nos Estados Unidos, na sua visão do mercado de saúde comparado ao Brasil? E aí também vou entrar ali em várias colinhas para a parte de marketing, porque saúde é ainda, no Brasil, eu acredito, apesar de eu achar que o Brasil tem um dos melhores hospitais do mundo também, a gente tem uma tecnologia bizarra aqui, ainda não é uma opção, né, para todo mundo. Então eu acho que dá pra gente conversar bastante sobre isso. Mas queria entender, já puxando aí que você ficou um tempo fora, qual é a relação, qual a diferença que você vê do mercado de saúde dos Estados Unidos, principalmente versus Brasil? Eu acho que a gente pode começar pelo fim, assim, você falou do Brasil. Eu acho que se eu for tratado hoje, eu prefiro ser tratado no Brasil do que em qualquer lugar no mundo. Eu acho que aqui o médico, ele te trata realmente com olho no olho, sabe? Tem um carinho, tem uma parte humana muito forte. E além disso, a gente tem médicos, principalmente em alta complexidade aqui, fantásticos. E além disso, quem toca hospital é enfermeiro, não é médico. E o enfermeiro aqui é muito bem treinado. Ele é muito treinado, cuidadoso, ele está sempre presente. Então, assim, eu prefiro ser tratado hoje no Brasil do que em qualquer lugar do mundo. A não ser uma alta complexidade que você precisa ir para um centro nos Estados Unidos e ser tratado. E aí, voltando um pouco do modelo de saúde do Brasil e dos Estados Unidos, o que acontece é o seguinte, no Brasil está mudando agora, mas era uma coisa muito de você tem uma gripe, você vai para o hospital. É muito centralizado no hospital. Isso é ruim, porque a pessoa bate no pronto-socorro. Então, quem está com infarto, tendo um infarto, está competindo com quem tem uma gripe. Então, acaba enchendo um hospital, um pronto-socorro, criando filas, né, criando um desperdício no setor de uma certa forma, sendo que você poderia ser tratado por uma telemedicina, você poderia ser tratado por uma farmácia, você poderia ser tratado por uma clínica. Né? Então, isso acaba sobrecarregando um pouco o sistema de saúde brasileiro. E nos Estados Unidos é um pouco diferente. Se você bate com uma gripe num pronto-socorro, você vai ser expulso de lá, porque lá existem vários, eles chamam de gatekeepers, né, de vários portas antes de você chegar num hospital. Então você pode ir numa farmácia primeiro, você tem uma telemedicina, você tem um primary care que eles chamam de você ir primeiro numa porta para ser tratado um pouco melhor. Então assim, é só o extremo realmente de uma emergência que você vai ser num pronto-socorro. E tem uma grande diferença que começamos a aplicar aqui no Brasil agora, que para mudar esse mindset do usuário, que nos Estados Unidos muita coisa é coparticipação. Então você paga uma parte, aliás, você paga e a outra parte o plano paga, né?
E aqui no Brasil não, era como se fosse um cheque em branco. Você pagou, você pode usar quando você quiser. Então você também botar um pouco... Na hora que você sente mais no bolso, exato, você sente mais no bolso, você começa a controlar um pouco esse custo, né? Mas eu acho que o grande problema do Brasil e a saúde no mundo é que a saúde está ficando muito cara. A população está envelhecendo, né? Ela está vivendo mais. Antigamente as pessoas viviam até os 60 anos, 80, 90, quem sabe 100, né? Uhum. E como é que você vive mais? Eu acho que a gente fala muito da questão de longevidade, mas eu acho que a gente tem que viver com qualidade. Eu costumo dizer isso, eu quero viver até os 90, 100 anos, mas só se eu tiver qualidade de vida realmente. Totalmente. Concordo eu não quero plenamente. ficar de uma outra forma. Então, acho que a gente tem que se preparar a isso. E eu acho que a grande tendência da saúde, no mundo que hoje os planos de saúde são tratados como planos de doença. Você compra para poder usar quando você está doente, né? Mas esse ecossistema vai expandir de uma certa forma, onde, por exemplo, quando a gente estava nos Estados Unidos, a nossa maior preocupação não era um concorrente do setor. Era, por exemplo, uma Amazon, era uma Apple, que poderiam fazer planos. Por exemplo, a Amazon tem uma PBM, que é uma questão de distribuição de farmácias. Ela tem uma teleconsulta já no próprio site da Amazon. Legal. Até desses testes genéticos, né? Testes também, genéticos. que acaba mapeando tudo, Exato. E fazendo ponteiros que as pessoas às vezes não sabem, mas que ajuda muito na prevenção também, né? Muito. Então, essa questão de qualidade de vida é um segmento que vai crescer muito, né? Tanto é que o pessoal fala muito da questão de tecnologia, que a gente está vendo aí, AI, chips e tudo mais, mas tem essa vertente de qualidade de vida, de bem-estar, que está crescendo demais e está expandindo esse ecossistema. Então, se os planos de saúde não avançarem de uma certa forma, outros concorrentes vão ocupar esse espaço. Caramba, nunca tinha pensado por essa ótica. Legal isso. Eu queria pegar um bastidor de marketing mesmo. Há um tempo atrás, assim, né, os planos de saúde eram muito vistos como, tipo, confortáveis do jeito que eles estavam, e eles não estavam justamente... Às vezes a pessoa, por mais que ela tivesse plano, ela sentia que ela não estava ali sendo bem cuidada, digamos assim, né? Tinha um distanciamento de comunicação, um monte de coisa que você ficava meio, tá, mas esse plano tá aqui pra me ajudar ou não? Que era uma grande... Pra quem conseguia ter plano, às vezes por empresa ou tudo, sofria. Imagina quem nem conseguia ter o plano, às vezes por questão de pagar ou pra ter um plano que tivesse uma abrangência, né? Uma cobertura de tudo que ele precisasse, enfim. Várias coisas que os planos, acho que foram muito criticados, assim, há um tempo atrás. Daí vieram até essas startups com, né, coisas diferentes, formatos diferentes, Sim. no atendimento e tudo mais. Eu queria que você trouxesse pra gente do lado, né, de vocês, principalmente nas estratégias, né, de divulgação, de como se aproximar do consumidor, como também modernizar o plano, modernizar a comunicação, porque às vezes também falta do nosso lado de saber o que tanto que eu posso explorar o meu plano, né, como me aproximar, entender ali os atendimentos. Eu lembro que principalmente na época da pandemia, essa coisa da telemedicina foi muito forte, né? De começar o plano, eu lembro que entrava no aplicativo, conseguia falar, tipo, falava, nossa, que moderno, que legal isso. Acho que muitos planos tiveram que correr atrás, porque talvez não tivessem isso. Não. Mas eu queria que você trouxesse pra gente esse bastidor e como que tá hoje a visão do mercado para os planos. Porque muita coisa mudou, né? Muitos também sumiram. Enfim, que você contasse um pouquinho pra gente. O que é a nossa teoria, assim, o que eu acredito muito, tá? Tanto é que o meu primeiro livro é muito baseado nisso, que é quero esses livros, né? Eu devia ter trazido, eu vou mandar para vocês. Eba. Que chama Sistema de Estratégia Minimalista. Que é o seguinte, muitas empresas, elas gostam de comunicar muito, né? Mas elas acabam não entregando. Uhum. E eu acho isso péssimo. Tanto é que, recentemente, eu fui ao Butão. É o meu sonho conhecer o Butão. Eu queria fazer então, voltei espécie. em março. voltei Dicas, voltei em março, por favor, pra lá. depois. Fui fazer alguns trekkings e fui estudar felicidade. Que tá super em alta. A gente fez um talk de wellness e a gente trouxe felicidade também. E eu tô dando uma volta que eu vou chegar nessa questão do marketing aqui. E uma das coisas interessantes, uma discussão que a gente teve com o pessoal do governo lá de felicidade, porque eles têm uma área que só cuida disso, né? Eles medem a questão da felicidade interna bruta, mais do que o PIB até. Que incrível. E aí veio a pergunta, o que é felicidade? Né? E felicidade, para mim, é quando o que você pensa, o que você fala, o que você faz, está alinhado de uma certa forma. Que muitas vezes as pessoas pensam uma coisa, falam outra e fazem completamente diferente. E depois fica um inferninho aqui. Putz, eu falei isso, não fiz aquilo, não sei o quê. Então você não está agindo como você fala.
E aí, voltando para o marketing, essa é a grande coisa que eu acredito, entendeu? A maioria das empresas falam muito e fazem pouco. Então, eu prefiro, e eu acho que principalmente na saúde, você fazer o feijão com arroz muito bem feito, e não é só com saúde, não. Vamos extrapolar para os outros. Se você faz o feijão com arroz muito bem feito, você já está 80% melhor que as outras empresas. Porque ninguém faz isso. E mais do que isso, um plano de saúde, na verdade, ela é uma empresa de serviço. Porque os médicos não são nossos, são terceirizados. Sim. Os corretores que vêm nos planos de saúde não são nossos, são terceirizados. Então você nada mais é do que atendendo o cliente, sendo pessoa física, pequena empresa ou grande empresa. Você atende o médico, você atende de uma certa forma o corretor. Então, o relacionamento e o serviço, e você melhorar seu serviço e produto, é muito mais do que você simplesmente comunicar. E isso vem como consequência. Então, a gente vem focando muito em relacionamento e melhorar os nossos produtos e serviços. E para isso, a gente aplica várias coisas. Uma das métricas que a gente aplicou, e a gente aprendeu muito com os Estados Unidos, foi uma das primeiras coisas quando a gente foi adquirido, levantei a mão e falei assim, quero aprender com vocês, o que vocês têm de bom aí? E eles aplicavam a questão do NPS, Net Promoter Score, que você pergunta de 0 a 10 quanto que você recomenda esse plano para outra pessoa. E a gente começou a medir isso não só como uma pergunta para um cliente, mas também em cada touch point, em cada ponto de contato do cliente. Então a gente começava a melhorar o aplicativo, a gente começava a melhorar o site, a gente começava a melhorar uma clínica, uma telemedicina, uma ambulância. Isso vai do amor também da pessoa, porque se eu tô num dia que não deu certo, ele vai para uma estaca zero. Exatamente, mas aí era bom, porque aí a gente chamava de close the loop, você fechar o problema, que se você dá uma nota abaixo de 8 ou 7, alguém do nosso time já ia te ligar para poder realmente conversar, explicar, tentar melhorar e tudo mais. E existe uma outra vertente no marketing de saúde, que é o seguinte, e todos nós como usuários sofremos isso. Navegar no sistema de saúde hoje é muito complexo. E por isso tem muito desperdício, por isso tem muita fraude. Então você, quero ir nesse médico. Mas aí eu falto no médico. Ou você vai no médico errado, você precisava de um médico X, você foi no médico Y. Aí o médico Y fala, não, você vai pro... Então você fica igual eu costumo dizer, o pinball, você fica a bolinha batendo, sabe, indo, voltando, e o dinheiro rodando para todo mundo, para vocês e para todo mundo, e não resolvendo o problema que é o problema da saúde do paciente, a dor do paciente, a doença do paciente. Então a gente tem focado muito nessa questão de educação também, de como as pessoas precisam usar o sistema de saúde de uma certa forma. Até a tecnologia a favor de vocês, né? Porque eu acho que até quando você disse que pegar esse formato americano, que é você ter uma pessoa que você passa antes, que ele te direciona exatamente para onde você precisa ir, também ajuda muito. E eu acho que o histórico também, né, Rô? Eu acho que o histórico, quando você vai ao médico e que fica lá, eu não sei... mas assim, fica o histórico no prontuário do que o que você está passando, quais os seus últimos movimentos dentro do plano que você fez, também ajuda muito vocês a direcionarem como é que tá, né? Muito. Até para vocês economizarem e também para a pessoa também saber que direção ela vai, porque eu até vou perguntar quais são as maiores dores, né, de vocês como empresa, porque eu vejo que tem várias empresas de saúde que não estão tão direcionadas hoje para a pessoa física, tá indo mais pela PJ por quanto de vida. E aí queria que vocês contassem, ótimo, eu vendo aqui 3 pessoas, Rodrigo, grávida, terrível. Mas eu queria que você contasse um pouquinho como que funciona esses bastidores, né? E hoje qual é a maior dor de vocês, até para vocês comunicarem de uma forma mais clara para o consumidor entender o direcionamento dele dentro da jornada dele médica. Uhum. É que assim, realmente a maioria dos planos de saúde hoje não vendem para pessoa física. Eles têm outras opções de contratação, ou é pessoa jurídica, ou você abre um PME, ou você abre uma pequena média empresa, ou você vai para uma adesão, que aí é a associação dos publicitários, a associação dos engenheiros, e esse tipo de coisa que você compra através de uma administradora. E por que não existe hoje a venda do plano de saúde individual? Por matemática básica. Não fecha a conta. Não fecha a conta. A inflação médica é X, é 20, por exemplo, e a gente só pode reajustar 5.
Então, seu custo, na verdade, o seu valor nunca vai bater o seu custo. Então, a conta não vai... Isso vira uma bola de neve que lá na frente é um problemaço. Então, de uma certa forma, se os órgãos regulatórios melhorarem isso, com certeza volta. E eu acho que tem que voltar. Porque é o seguinte, hoje tem 250 milhões de pessoas, né? 50 milhões de pessoas têm um plano de saúde. Como é que você dá acesso, né, para essa população brasileira, para não depender só do SUS, né? O SUS funciona muito bem para algumas coisas, né? Mas como é que você dá acesso para esse pessoal a ter um pouco mais de qualidade na saúde? Então a gente tem que, de uma certa forma, ser mais criativo, criar produtos diferentes, com participação, e aí outras formas de produtos que a gente está criando, redes verticalizadas, né, onde você só pode usar esses médicos, esses hospitais. Então é isso que a gente vem tentando fazer. Até porque ajudaria muito desafogar até para eles, né? Se fosse ajustar isso para vocês, no caso, para mais gente ter a opção de ter um plano de saúde. Porque eu acho que tem muita gente que começa o plano de saúde e não consegue sustentar ele pagando, né? Também. E principalmente agora com as bets, né? A Bet virou um problema para todo mundo, eu não tô criticando assim, mas virou um problema. Passou por aqui vários falando, né? Eu chamo de produto efeito borboleta, né, como o Ozempic, por exemplo, que afeta outros negócios, né? Então tem pessoas deixando de pagar plano de saúde, tem pessoas deixando de comprar comida para casa, né, por causa de bet. E Ozempic no sentido de o que a indústria de alimentação está caindo com isso também é absurdo. Então, são produtos que fazem um efeito borboleta em outros negócios. Totalmente. Que mudam hábitos, né? Não, a gente estava vendo sobre a parte de bet, o impacto que eles trouxeram econômico é bizarro, né? Bizarro. Agora, uma coisa que você falou agora, né? Vocês têm um insight de, por exemplo, o comportamento de consumo das pessoas em relação aos planos? Porque até agora, né, a pessoa corta o plano, né? Tipo, normalmente, pelo menos as pessoas que eu converso, assim, o plano de saúde não é uma prioridade e deveria ser, né? Vocês têm um insight de quando não, mas acho que não é prioridade. Acho que a pessoa realmente não... Tem gente que acha que, tipo, não preciso. Ou, só se eu ficar doente, então eu não vou usar. É que nem plano de saúde... Um exemplo nada a ver, mas tipo, pros meus cachorros. Não preciso, até eles ficarem doentes. Eu falo, nossa, devia ter plano de saúde. É a mesma coisa pra gente. Tem gente que não entende que é importante você ter pra uma prevenção, pra você olhar outras coisas. É só pra quando você tá muito doente. Então, queria saber se você tem esse insight de consumo do plano e se vocês fazem alguma estratégia também pra educar as pessoas a entenderem que é interessante eu ter plano, principalmente essa geração mais jovem, que às vezes nem passa pela cabeça dela um plano de saúde. Ela tá ali no dependente do pai, a hora que ela sai daquilo, ela... mas eu não preciso. Tem alguma coisa assim? Assim, tem produtos mais baratos para isso. Tem produtos que talvez um jovem não vai precisar de tanta coisa, então a gente faz uma coisa mais restrita, mais acessível para ele. Mas você tá certo, o jovem hoje, ele prefere outras prioridades do que um plano de saúde, porque a conta não chega e depois vai chegar lá na frente, né? Então, existe sim um trabalho de educação, mas o que acontece é o seguinte, hoje o principal benefício das empresas, o número 1 e o mais caro também, o custo para toda empresa é o plano de saúde, porque é uma forma de atrair talentos nas organizações, principalmente empresas de tecnologia, banco de investimento, bancos, né? Agência de publicidade, onde você precisa ter pessoas muito inteligentes e tudo mais, você traz talentos através de benefícios e o plano de saúde é um dos benefícios. Então, a pessoa acaba sendo coberta de uma certa forma com a empresa, mas fica sempre dependendo da questão da empresa. E você falou de plano de saúde de cachorro e gato, só uma curiosidade. O primeiro plano de saúde de cachorro e gato do Brasil foi fundado por mim, por meu irmão, mais uma pessoa. Adoro. Chamava Health for Pet. A gente vendeu para Porto Seguro, isso já tem uns 6 anos. Uns 6 anos atrás. Que bacana, que legal. Fantástico. Porque a gente pensou o seguinte, que o que a gente conhecia, que a gente já conhecia do plano de saúde, vamos montar para pets agora. E tá crescendo bastante, já tem outros players agora no mercado. Não, né, um mercado muito forte, eu acho que o mercado de pet, né? Ele veio nesses últimos anos, acho que até, de novo, pós-pandemia, muito forte, porque hoje em dia, quem não quer ter um bichinho dentro de casa, né? E acaba... E mais do que isso, porque essa nova geração,
que está vindo não quer ter filho. Então, cada vez mais a população vem envelhecendo. Os jovens não querem ter filho, não querem casar, não querem independência de uma certa forma, então acaba pegando um cachorro para ser um amigo ali, para morar junto. Então, realmente é uma coisa que está crescendo. E o idoso também pega bastante animais, cachorro, gato, principalmente gato. Eu até vou fazer um push que você falou, falando eu sei que você gosta de falar, pelas minhas pesquisas aqui, de diversidade geracional também, né? Até porque vocês pegam todas as idades, né? Como que vocês fazem para comunicar nessa diversidade toda, a parte, né, da comunicação geral, porque vocês falam desde o bebê, desde a mulher grávida, né? Bebê recém-nascido até um idoso, e também como é o ambiente de trabalho nessa geração. Então isso é uma coisa que eu tenho estudado muito, porque é uma dor, acho que em comum, de todo líder, de uma certa forma, de toda empresa, né? Que é pela primeira vez a gente está vendo 4 ou 5 gerações diferentes trabalhando dentro de uma organização que pensam de formas diferentes, né? É muito interessante, porque se você pega os nossos pais, a geração deles era assim, você vai ter uma carreira só, você vai trabalhar numa empresa só, você vai casar uma vez na sua vida só. Então era tudo uma vez, porque a pessoa queria segurança e carreira. O jovem de hoje, não, ele tem que se reinventar toda hora, né? Ele não quer, muitas vezes, ter uma coisa fixa, ele quer uma liberdade, ele não quer, por exemplo, ter carro, ele prefere andar de Uber, ele não quer comprar um imóvel como todo mundo queria, ele quer alugar um imóvel, porque ele não quer fixo, um dia eu quero morar em São Paulo, outro dia no Rio de Janeiro, outro dia em, sei lá, aonde. Então ele não é muito fixo às coisas, mas ele é muito atrelado ao propósito. Então se ele vê um propósito, por exemplo, como que é trabalhar num ambiente de saúde, fazer com que o sistema de saúde funcione melhor para todos, já é um vínculo. Mas existe um grande fator que é o seguinte, as pessoas se enganam, que às vezes a gente fala, essa empresa não dá isso, essa empresa não dá aquilo. A maioria das pessoas, isso é uma pesquisa da Nielsen, se eu não me engano, 80% das pessoas que vão embora da sua empresa não vão pela simplesmente cultura, vai simplesmente pelo chefe, que não gosta do chefe. Então acho que a grande mudança, e aí eu falo como experiência, é que esse líder ele tem que ser um conector. Um conector de gerações. Eu vi, por exemplo, erros drásticos quando a United comprou na Amil, de simplesmente em vez de fazer uma transição suave, de demitir uma velha guarda, vamos chamar de velha guarda assim, de pessoas muito experientes, e botar outras pessoas que são de outros segmentos e pessoas que são mais jovens, de tocar um negócio e perder o conhecimento atrás. Então, como é que você constrói essa ponte entre os dois? Sim. E mais do que isso, uma coisa que eu acredito muito em gerações. Eu acho que a gente botar rótulos em gerações, essa é a geração Y, essa é a geração X, essa é Baby Boomer, essa é Alpha, completamente errado, porque o problema não é gerações, o problema é mindset, da sua cabeça. Então, se você tem mente aberta para aprender todos os dias e cada vez mais a tecnologia vem avançando, você vai avançar, você vai evoluir, né? É muito interessante, eu estava lendo um livro recentemente de um executivo da Publicis, e ele fala sobre repensando o trabalho, e ele fala que grandes organizações de 40, 50 mil funcionários, 5 mil, 10 mil funcionários não vai existir mais, vão ser empresas mais enxutas de 1.000, 2.000, né? Porque vão ter máquinas e homens trabalhando juntos. Além das gerações, você vai ter que trabalhar com os agentes, as inteligências artificiais que estão aí trabalhando. Então, você ser esse conector, você ter esse lado humano, é muito importante, né? Você vai usar muito mais a inteligência artificial vai potencializar o que você tem de melhor, ou o que você tem de pior também, né? É como tudo. Então é muito interessante trabalhar com essas novas gerações, mas é uma dor, eu acho que está todo mundo aprendendo, porque é a primeira vez, e eu acho que escutar, dar pertencimento para as pessoas, independente da geração, e dar a voz para ela, e poder escutar e respeitar, a pessoa sentir que é um lugar seguro para trabalhar, eu acho que é o futuro. Não mais aquela questão, você precisa de menos chefes e mais líderes realmente, sabe? Acho que isso que as organizações estão precisando.
Fantástico. Eu achei até legal que você falou assim, eu levantei a mão e perguntei, o que eu posso aprender com vocês? Eu acho que tem muita gente que tá na liderança que acha que, eu sei tudo e você tem que, tipo, top down, né? E eu falei, isso tem que ser isso. Isso é um grande erro, né, de líderes. Eu acho que o maior erro do líder é esse. Porque eu acho que o líder tem que aprender todos os dias. E não é porque você é um líder que você tem que ter ego. Você tem que deixar o ego do lado de fora. Ego mata uma empresa. Totalmente. Concordo, mata uma empresa. Principalmente, muitas vezes a gente cria um produto ou um serviço que é um sucesso durante 10 anos. Mas não é esse produto ou esse serviço que vai te levar para o futuro. Só que você tem um ego de ter construído aquilo e de não querer desapegar, né? Que você acaba afundando a sua empresa. Então, acho que as pessoas têm que ter essa visão. Um grande exemplo, isso foi o Steve Jobs quando saiu da Apple e voltou para a Apple depois. Ele falou, vou cortar mais do que 80% desses produtos, eu quero ter só um desktop, um iPhone, um laptop e um iPod. É isso, os produtos são esses, são simples, são 4 tipos de produtos, eu não preciso mais que isso. Então ele tem que se reinventar, depois ele mata o iPod, né, vai tudo para um telefone. Então assim, você não pode ficar preso com uma coisa, até porque a gente está numa constante evolução. Se o mundo, né, tem uma evolução constante, por que você vai contra a evolução, né? Totalmente. Não, inclusive Concordo. Depois que ele morreu, nunca teve uma grande mudança, né? Eles adaptam ali o iPhone, mas antes você tinha de um ano para outro, você tinha uma mudança e agora não tem, né? Então você vê a diferença de uma pessoa com o olhar que ele tinha dentro da empresa dele, a diferença que tinha também, Sim. né? Rô, eu vou fazer um push agora de mindset, de saúde mental. A gente tem um quadro aqui que é super especial, que é de wellness, desde do começo do Power, né, Bel? Entendendo que o Brasil, né, que você deve saber muito bem, é o país mais ansioso do mundo, tá entre os 3 de burnout, também de depressão, a gente tá falando sobre viver mais com mais saúde. Tem aí uma estatística horrível que fala que os próximos 10 anos de saúde mental vai ser um grande problema. Eu queria entender o que vocês já fazem, ou se vocês já têm ideias para colocar em prática dentro da saúde, sobre a prevenção da saúde mental para um futuro. Então, vou falar primeiro como pessoa, Rodrigo, o que eu faço, tá? Durante a pandemia, acho que todo mundo sofreu isso, de uma certa forma, ansiedade do que ia acontecer, e a gente não sabia. Então eu foquei em 2 coisas que me ajudaram muito. O esporte, isso de uma certa Ajuda forma muito, tira né? a ansiedade, dá a dopamina necessária e tudo mais. E a segunda, a meditação. Eu pratiquei meditação quase todos os dias durante a pandemia e pratico até hoje e acredito muito nisso. Então é uma coisa que eu venho fazendo. Agora, o que a gente faz como organização? Primeiro, a gente dá todo o suporte psicológico no sentido de psicólogos para as pessoas. Então, se a pessoa tem um problema, ela entra num programa nosso que existe realmente para dar suporte. Existem também formas práticas de meditação que a gente também estimula, e parcerias que a gente faz com academias, a gente faz com esses aplicativos de tipo Headspace, Calma, que existe para poder oferecer para as pessoas. Mas é muito interessante, porque eu venho discutindo muito de novo, voltando à felicidade que eu estava falando. Isso é um sonho meu, tá? Não é uma coisa da empresa e tudo mais. E, de novo, eu acho que tudo vai se conectar ao que eu estou falando aqui. Eu acho que o plano de saúde, de uma certa forma, ele é o final, ele é meio que um plano de doença já. Então, a pessoa já está com problemas, então eu vou te oferecer um psicólogo e tudo mais. Mas existe um problema grande dentro das organizações, que é você educar o líder. Porque o líder, muitas vezes, faz a pessoa ter burnout, faz ficar ansioso, faz ter depressivo. Então, como é que você educa esse líder a se comunicar melhor, a treinar as pessoas de uma forma melhor, a dar ouvido, a de perceber, dar o suporte necessário? Olha, hoje descansa, né? Porque hoje o descanso, por exemplo, um atleta, trazendo para o atleta, o descanso é tão importante quanto o treino, né? Então, acho que o líder, ele precisa ser treinado também. E aí a gente dá um passo antes, eu acho que aí o trabalho precisa ser repensado também. Com certeza. Voltando ao livro que eu comentei antes, Repensando o Trabalho, é muito interessante que ele fala o seguinte, que
no futuro, as pessoas vão ter vários trabalhos. Eu já estou vendo isso hoje. Então, eu, por exemplo, posso ser palestrante, escrevo um livro, invisto em startup e sou executivo. Tá certo? E aí as empresas vão começar a fazer o seguinte, elas vão pagar fracionados você. Vão te dar mais espaço para você, e vai melhorar a produtividade e tudo mais. Então ele vai dar mais espaço, eu vou pagar 40% do seu tempo que você vai ficar aqui, mas o resto, os 60% do seu tempo, você vai poder fazer suas coisas e ganhar o seu dinheiro. Então vai existir os colaboradores fracionados, os funcionários fracionados que eles estão dizendo. Isso vem acontecendo muito já na indústria de ensino, onde professores já fazem isso, são consultores e professores, por exemplo. E isso, de uma certa forma, vai evoluir. Mas eu acho que essa questão da saúde mental, da ansiedade, também se dá muito nas organizações pelo excesso. Né? Fazendo uma analogia de Estados Unidos e Brasil, aqui de experiência de ter trabalhado nos dois. Nos Estados Unidos, você entra às 9 e trabalha até às 5. E é intensidade e não intenso. Então, aquela hora você está intenso, você não tem almoço. Você vai trabalhar na frente do computador, comendo sua salada e tudo mais. Mas numa reunião, você não vai perder tempo na reunião. Você vai entrar numa reunião, a reunião tem hora para começar, para terminar. Uhum. Todo mundo passa aqui que passa dos Estados Unidos fala isso, né? No Brasil, é completamente diferente. Até você aquecer, já são 11 horas da manhã, aí depois você tem um almoço de 1h30, depois você tem um café que aí alguém te chama, depois uma reunião que você demora 40 minutos para começar, e tudo bem, é o jeito que o brasileiro trabalha, mas a gente deixa de ser produtivo, né? Então, como que a gente consegue ser mais produtivo, realmente entregar quando a gente estiver ali? E aí eu faço um link com a meditação, da questão do mindfulness, você está presente. Muita gente não está presente. Infelizmente, o celular Totalmente. É um vício, realmente. É pior do que cachaça, é pior do que droga. É uma dopamina que você precisa ali, que você está naquilo. Hoje, o tempo médio de uma pessoa no celular é 7 horas, 6 horas. Imagina, você passa 7, 6 horas de tempo de tela. E como que a gente está educando isso, essa nova geração, então, que está nascendo já com iPad, telefone e tudo mais. Tanto é que existem discussões sobre isso já, né? Escolas proibiram o celular agora e tudo mais. Eu fiquei sabendo que proibiram, né? O celular. Mas eu acho que tem que proibir mesmo, porque eu acho que eu tive uma infância muito infância. De brincar na rua, de ter privilégios de cidade pequena, sabe? De não existir celular ainda. Quando existiu, já tinha uma idade. Agora, as crianças nascem com a tela, elas deixam de ter muita coisa. Eu acho também. Né? Eu acho que sim, tem a parte de ficar esperto, de entender a tecnologia, mas a criança não brincar, né? E não lá jogar um futebol, fazer alguma coisa disso, eu acho que prejudica muito até a parte criativa dela. Né? Eu acho que quando a gente era criança e brincar com coisas, desenvolvia muito mais. Exato. Tinha muito mais malandragem, né? Tanto é que a gente protege demais nossos filhos, as crianças, né? Uma geração que a gente está protegendo demais nas ruas, mas você deixa no quarto com o celular, com o iPad aberto, e o mundo aberto, né? A pessoa vai no YouTube, vai jogar um Minecraft e aí tem uma pessoa que pode abusar dele lá dentro. Então, assim, a gente esquece, né, que o inimigo muitas vezes mora dentro de casa, numa tela, e ele tem acesso a isso. Exatamente. Total. E não, isso que você falou de produtividade faz muito sentido. Tipo, às vezes vou fazer alguma coisa, eu coloco o meu celular, tipo, no não perturbe. Que eu penso, se cair um foguete, alguma coisa, vão me ligar em 3 toques que consegue falar comigo. E eu não deixo lá. Nossa, você tem que falar. Não era importante, que você tentou falar uma vez só. Eu não atendi, você não tentou, e depois você tenta de novo. Porque daí eu faço um negócio, uma coisa porque eu percebia que eu ficava às vezes o dia inteiro pra fazer um negócio, que quando eu colocava no não perturbe, em meia hora eu fazia. Eu falava, gente, porque é isso, é gente chamando, não sei o que lá. E dá aquela ansiedade, né? O celular, tipo, vibrando. Aí você fica pensando, será que eu tô perdendo alguma coisa? Será que tá acontecendo alguma coisa? Exato. Tudo é urgente, né? Aí eu coloquei no não perturbe e falei, gente, eu não vejo o que tá acontecendo. Tá lá, depois eu pego o celular e vejo, entendo se tinha alguma coisa realmente. E assim, 90% das vezes nunca é nada tão urgente que, tipo, o mundo não ia acabar. Não ia acabar, tá tudo bem. Aí, oi, tudo bem? Chamou, tá, só vi agora, tá. Porque eu faço rapidinho. Tipo, e os meus melhores momentos de produtividade são, tipo, sei lá, das 5 da manhã às 8, que não tem ninguém acordado ainda. Exatamente isso. Ou, tipo, das 8 da noite à meia-noite, que também ninguém tá falando comigo.
Nossa, são os momentos que eu mais rendo. Falo, caramba, eu fiz várias coisas. Porque durante o dia a galera tá tipo… É bizarro isso, eu já percebi. De manhã pra mim é perfeito, eu fico no céu, assim. Às vezes eu faço tudo que eu preciso fazer de manhã. Falo, nossa, caramba, matei isso. Que antigamente eu não conseguia dar conta durante o dia. Tipo, de tanta demanda. Tanto é que existem estudos que mostram que as melhores decisões, suas reuniões mais importantes, precisam ser de manhã e não à tarde. Mas eu concordo. Porque você ainda tá inteiro ali, você chegou, você não tá ocupado, você não tá cansado. Então as decisões mais difíceis da sua vida, joga pro primeiro horário, joga pro segundo horário. Uhum. E a primeira, uma coisa que eu faço bastante, a primeira reunião do dia é comigo. Eu, comigo mesmo. Então eu vou meditar, vou treinar, vou escrever, vou fazer outras coisas, vou estudar. Depois a gente vai pro trabalho. Gente, vocês não têm ideia, o Rodrigo é uma paz aqui, né? Não, sério. Uma paz. Todos os segredos da longevidade estão aprendendo com ele. Exatamente. Escalar. Exato. Exato. Meditar. Não, muito eu adoro meditar também, eu medito todos os dias, mas eu sou elétrica e eu sou muito mais noturna. A Bel, eu mando mensagem pra ela, sei lá, meia-noite, 1h da manhã, ela, 5h da manhã, 4h30 tá me respondendo. Então a gente tem essa parte muito diferente. Mas uma coisa que eu não uso o celular, que eu acho também um absurdo, que se alguém tá na mesa eu fico pegando no pé, é nas refeições. Uhum. Então qualquer refeição que tem, eu não toco no telefone mesmo, porque tipo, eu quero estar inteira na refeição, tanto pra trocar, quanto também eu comer em paz, porque às vezes a gente tem pouco tempo de almoço, e aí você come, porque eu fazia isso antes, come e trabalhando. E aí eu comecei a me pegar assim, gente, eu não tô comendo. Eu estou engolindo. Exato. Né? E assim, o quanto a alimentação faz diferença na nossa vida, de você degustar o que você está comendo de fato. Então eu acho que como você falou, começa comigo, são coisas que a gente tem que se policiar, porque realmente a nossa vida passa muito rápido. E se a gente não começa a colocar coisas que são importantes pra gente, a gente só faz coisas pros outros e trabalha. Então não se enxerga, né? Também eu acho que isso tem muito a ver com qualidade, da gente ter saúde, de ter bem-estar. Não só agora, né? A gente pensar como vai ser minha vida e meu corpo daqui 20, 30 anos, né? 40 anos, se a gente quer envelhecer bem, como você disse. Não, e eu acho que o grande problema hoje é o déficit de atenção, né? As pessoas estão, mas não estão. Você falou de celular, tem os dois lados, né? Tem a questão do celular, que é um problema que antes no trabalho, você 5h da tarde, tchau, benção, sua manhã, no dia seguinte eu vou fazer, hoje não, uma pessoa, seu chefe te liga no celular, você vai ter que atender na tua casa, que era um lugar sagrado. Nos Estados Unidos eles respeitam muito mais do que no Brasil, por exemplo, isso. E ao mesmo tempo, você tá presente, né? Às vezes você tá numa reunião, a pessoa tá no celular, esse negócio do multitasking, todo mundo quer fazer tudo ao mesmo tempo agora. Não dá conta, ou você não vai fazer nada direito. Né? Você não vai prestar atenção. Então, eu acho que, voltando assim, a presença, você ter ouvido, aí eu costumo dizer que os líderes precisam escutar muito mais do que falar. Às vezes hoje em dia todo mundo quer falar tudo, né? Todo mundo quer dar opinião de tudo, e ninguém lê nada, já sai escrevendo. Quantas vezes eu vejo post de LinkedIn ou post de Instagram, a pessoa escreveu um texto, o cara já tá opinando, falando um negócio que nem tem a ver com o negócio, que ele já não lê, mas ele quer dar a opinião dele. Então nem escuta, nem lê, entendeu? Acho que a gente precisa dar esse passo atrás realmente vamos escutar mais do que falar, vamos… As pessoas não leem mais. Não leem, que esses dias eu vi um post de uma pessoa falando, tava na foto com uma outra pessoa, relatando que a pessoa tinha morrido. E as pessoas embaixo falando, lindos, parabéns. Você viu isso? Eu fiquei chocada. Eu falei, gente, as pessoas não leem o que tá escrito. É um absurdo isso, né? É um absurdo porque… E aí também vem essa questão da tela do consumo. Você vê que os conteúdos se conectam, né, Bel? Você vê que ontem o Rodrigo falou uma coisa aqui, que ontem também a gente tava no bate-papo aqui, que também foi falado. As pessoas, elas não param pra ler, e elas são multi hoje, mas elas não param pra prestar atenção no que tá acontecendo. Porque o consumo hoje em dia na tela é tão rápido que a pessoa tá passando… tanto, acho que o TikTok veio com esses cortes e tudo mais, que a pessoa vai passando e ela não conecta, não presta atenção no que tá acontecendo. Eu que adoro assistir série, filmes, e que me prende mesmo, eu tô lá naquele universo, eu principalmente com filme, desde criança, tipo, eu tô lá, assistindo. E aí você fica vendo cortes que são muito rápidos, o quanto isso impacta.
né? Eu vejo aqui, a gente tá em todos os streamings. E a gente tem todos os formatos para todo o público, porque cada um consome de uma forma. E tem que ser feito, porque às vezes tá aqui 1 hora e meia, mas tem que ter o de 11 minutos, tem que ter de 30 minutos, tem que ter de 30 segundos. É muito louco isso, esse tipo de consumo, né? Que cada vez vai mudando com uma velocidade. Você vai querer ver cortes. Tem hora que o cara não quer ver o programa inteiro, entendeu? É uma coisa. Exato. É muito imediatismo. Mas é pela falta de escuta, né? Tipo, você não tem paciência de esperar, de escutar, de prestar atenção. Exato. Tipo, vou perder meu tempo. Sei lá o que passa pela cabeça da pessoa. Eu acho que é o medo de estar perdendo alguma coisa que está acontecendo. Então, assim, será que eu vou ficar muito tempo preso num cinema de 2 horas? O que será que está acontecendo lá fora? Aí você vai lá para fora, aí você fala, o que está acontecendo aqui dentro na tela? Aí você vai para a tela, aí você está no Instagram, aí você fala, não, mas o que será que está acontecendo no TikTok? Aí você vai pro TikTok. Então é tipo assim, o medo de estar perdendo a coisa, aí você fica nesse loop quando você viu 7, 8 horas de tela. Que loucura. É bizarro isso. Loucura. É bizarro isso. Mas eu concordo com esse negócio de escuta. Isso é muito. A gente ontem tava falando disso também, até nessa questão de networking, porque pra você fazer um network, você tem que se conectar com o outro, né? E as pessoas têm dificuldade porque elas não escutam. Elas só falam. E daí eu nem sei nada de você já sabe metade da minha vida, e tipo, mas eu não escutei de você. E a gente tava falando isso, a importância de você escutar o outro, né? Quando você entra numa reunião, até eu vi um vídeo de alguém, não lembro quem era, falando assim: eu entrei numa reunião, muda e saí calada, mas eu fui a pessoa mais produtiva da reunião. Porque é isso, você não precisa sair falando 1 milhão de coisas. É escutar, absorver, entender o ponto de cada um. E aí alguém fez, ai gente, eu não lembro o que era, mas era tipo assim, era, sei lá, uma reunião de várias decisões, né? E daí o CEO tava na mesa e ele não falou uma palavra. Ele só fazia uma pessoa se conectar com a outra pra resolver o problema. Ah, eu vi isso também. Não lembro onde foi. Nossa, eu grávida não vou lembrar e aí, nunca tipo, mais. Era um CEO super ele não falava conhecido. nada, entendeu? Era tipo, você falava assim, porque eu tenho um problema de não sei o que lá de marketing. Daí alguém de TI falava, não, mas não sei o que lá dele. Mas dá pra resolver o problema. Ah, tá bom. E aí as pessoas iam se resolvendo. E ele, tipo, falava só, literalmente, mas isso aqui... então tá bom. Ele não tomou nenhuma decisão. Ele só ficou ali... Só conectou. Conectando as pessoas, escutando, né? O líder conector, tipo, aí eu falei, gente, é isso. As pessoas só têm que escutar. E aí tem gente que fala. Ai, mas ninguém me tem, você não escuta o outro. Tipo, é só ter a troca. Isso é muito louco. Eu aqui no Desabafando. Não, mas exato, momento terapia. Mas posso falar, é alguém gringo, eu também vi isso. Eu vi esse vídeo, eu fiquei incrível. Meu Deus. Eu também não vou lembrar, mas é tipo assim, um Steve da vida, né? O Elon Musk, alguma coisa desse jeito. Não, Elon Musk não devia ser, mas quem fez ponderado. Fala demais, fala até mais. Gente, você deve ter visto faz umas 2 semanas. Faz um tempo que eu vi, faz bastante tempo. E aí eu fiquei, é isso. Porque era uma reunião e ele não falou nada. Tipo, tava ali só, tá. É você ter essa entender o outro, né? Agora eu fico assim, você que vive isso, né? Que dica que a gente pode dar pra quem tá empreendendo, que tá nessa posição de comando, pra conseguir se condicionar a escutar mais e poder fazer essas conexões? Porque é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo, né? Eu acho que a grande curiosidade por trás disso são 2. Primeiro, gostar de pessoas. Eu acho que todo líder tem que gostar de pessoas. Imagina, você vai gerir pessoas, você vai trabalhar com pessoas. Para isso, você precisa ter portas abertas e conversar e se relacionar. E o segundo ponto é curiosidade. Eu acho que o líder precisa ser curioso, entender o seu time de uma forma geral. Quando eu entrevisto alguém, por exemplo, entrevista de emprego, eu não vou ficar 50% do tempo, eu não vou falar só de trabalho, vou falar o que você gosta de esporte, o que você faz, o que você tem filho, o que você gosta de comer. Eu gosto de entender o todo. Porque na hora que chegar lá, eu sei toda a família, eu sei o histórico dele, eu sei o que tá passando fora, dentro, entendeu? Tem colaboradores que trabalham comigo, tem problemas fora, eu converso com ele. Meu one-to-one essa semana passada foi metade de coisas externas dele, como se fosse um coach, um psicólogo, conversando com ele. E eu acho que é isso, você tem que estar presente, entendeu? E não é, de novo, aquela questão do chefe que só vai te dar ordens. Não, você tem que inspirar a pessoa, você tem que atrelar, você passa mais tempo no escritório do que na tua casa. Totalmente. Muito mais do que a sua família, às vezes. Então, ali é como se fosse uma família. Totalmente. Então, você tem que tratar as pessoas como se fosse uma família. Totalmente. Concordo plenamente. Vou fazer uma das minhas saideiras aqui, porque a gente já... vou ficar 5 horas. 5 horas com o Rodrigo aqui, batendo esse papo leve, gostoso. Queria que você passasse umas dicas de como construir uma boa cultura de empresa. Então, Peter Drucker dizia o seguinte, né? Peter Drucker, o pai da administração, que a cultura come a estratégia no café da manhã. E, infelizmente, eu já vi culturas simplesmente destruírem organizações
Porque cultura não é aquela plaquinha, né, que muitas empresas colocam de cultura, valores ali, e voltando para a felicidade, não age assim. Os líderes não agem dessa forma. Então eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita é o líder dar exemplo nessa cultura. Ele está 100% alinhado e o que ele fala, o que ele pensa, o que ele fala, o que ele faz, esteja de uma certa forma alinhado. O segundo ponto que eu acho é a questão da clareza. Eu acho que falta transparência dentro das organizações. Falta o líder e outras pessoas falarem realmente o que está acontecendo, para onde a gente está indo, entendeu? Por que você tem que voltar ao escritório? Por que você tem que ficar aqui 3 vezes, 5 vezes na semana e não 3? Por que você tem que entregar esse relatório? Então, acho que falta essa comunicação, essa clareza, essa transparência. Hoje a gente está vivendo, eu acho que a grande crise mundial hoje é a crise de confiança, né? As pessoas cada vez mais estão confiando menos no governo, nas empresas, nos líderes, nas pessoas. Por quê? Porque o líder não quer mostrar sua vulnerabilidade. As empresas não querem mostrar sua vulnerabilidade. Então, você ser transparente, andar realmente com os valores e os líderes realmente falarem o que fazem, eu acho que é o primeiro caminho a ser feito. E Jack Welch falava muito tempo atrás, eu tive a oportunidade de estar com ele há muito tempo atrás, e foi engraçado que teve uma pergunta do pessoal que estava fazendo o curso com ele, que falou assim, olha, eu tenho um executivo meu que entrega todo ano 110% da meta. Mas ele tem um problema de comportamento dentro da organização que ele cria um estrago, que ele passa por cima das pessoas. Aí o Jack Welch chegou para ele e falou assim, pode demitir essa pessoa. Ele falou, mas eu vou perder 110% do negócio? Sim, mas senão você vai perder 90% do resto que as pessoas estão trabalhando lá dentro e estão indo embora da sua organização, falando mal da sua organização. Porque senão essa pessoa, se você não der exemplo, vira uma maçã podre e todo mundo começa a achar que é normal e você vai beneficiar uma pessoa que passa por cima dos outros para atingir um resultado. Caramba, fantástico. Verdade. Fantástico. Adorei. Gente, eu queria ficar com você mais 50 mil horas. A gente pode fazer parte 2, parte 3, parte 4. Quando vocês quiserem. Não é? Fora essa calmaria que você já sai daqui terapeutizado. Não, você fala muito bem. Não, é incrível. E lembra de todos os nomes que ele dá dica, porque a gente só... Não, eu já sei todo mundo. Eu mando. Tinha uma época aqui no Power que a gente pedia... Ele fica devendo mandar pra gente os livros. Eu vou mandar. Com dedicatória. Com porque se for sem dedicatória, eu nem recebo. Eu sou dessas chatas. Tipo assim, não, porque senão eu sei que quem me mandou. Eu quero que você tenha me mandado. Tem que ter meu nome lá, Bebel. Que é pra mim. Exatamente, sou canceriana. Queria pedir pra você deixar as suas redes, onde as pessoas podem te encontrar, se alguém quiser ainda tirar uma dica, alguma coisa de insight, seu LinkedIn, onde você fique mais à vontade. E também das empresas, né? Pra todo mundo conhecer, se você puder falar pra gente. Lógico, eu era mais ativo no Instagram, hoje eu não tô tão ativo, mas por favor me sigam, rodrigo.f.rocha. Lá eu costumo, hoje em dia, mais falar coisa de quando eu vou pra montanha, faço uma viagem, algum tipo de coisa, mas eu era bastante ativo. E hoje eu tô mais ativo no LinkedIn, escrevo bastante, uma vez por... Todo dia eu tô postando, mas uma vez por mês eu escrevo por semana eu escrevo um artigo lá. Então é só me procurar como Rodrigo Rocha, e aí bota 1000, que com certeza você vai me achar lá. E eu sou uma pessoa aberta, todo mundo que manda mensagem eu respondo, gosto da troca, gosto de pessoas, gosto de aprender com as pessoas, e eu acredito que as ideias vêm de todos os lugares, desde lá de baixo até lá de cima. Maravilhoso. Gratidão por Obrigada, hoje. A gente está muito feliz de você ter vindo, Eu toda essa troca. Vocês vão ver muito ainda o Rodrigo por aqui, que a gente vai trazer para os talks, ainda um convite externo aqui, não é? Quando vocês quiserem. Exato, vocês não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho e compartilhar com todo mundo. Beijo, gente. Beijo.